Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero estar orando tanto pela sua vida quanto para minha vida. Eu tenho também a palavra, né? A gente vai orar por meio da palavra e vai ser uma bênção esse vídeo, em nome de Jesus, certo? Quero já falando para vocês que hoje foi um dia especial para mim. Eu olhei muito a questão de horário, de dia, que de hoje, né? Porque como hoje é dia 12, se a gente for lembrar quantos discípulos Jesus tinha. Então, eram 12 discípulos. E aí eu fui em João 12, né? E enquanto eu tava ouvindo uma música que era Show Me Your Glory, que significa Mostra-me sua glória, eu fui impactada na hora que tava em João 12:41, né, sobre essa música que fala: Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Ou seja, o profeta Isaías, ele conseguiu ver o ministério de Jesus, ele conseguiu ver Jesus, ele soube, né, Deus mostrou a ele o que Jesus iria fazer aqui na terra. E incrível porque, se você quer saber mais sobre Jesus, então se quer aprofundar mais, vai no Antigo Testamento, em Isaías, que você vai ouvir Isaías falando sobre Jesus vir aqui na Terra, sobre como seria o ministério de Jesus, o que Jesus iria fazer aqui na Terra. E é interessante porque eu parei para pensar assim, que Isaías falou de Jesus e depois Jesus vai falar sobre Isaías. Em João você encontra na sua Bíblia. Então, é tão interessante porque o antigo também está ligando com o novo. Então, se a gente for parar para pensar, tem muitas coisas que não foi anulada do antigo do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Mas a gente tem que entender que, sabe, o povo de Deus no Antigo Testamento ansiava pela vinda de Jesus, ansiava em ver a manifestação de Deus como homem. E a gente tem que entender que hoje a gente está sobre a graça. Todos aqueles que já aceitou a Jesus, todos aqueles que entendem que a Bíblia é verdadeira, que a Bíblia se cumpriu e em Apocalipse vai se cumprir também, a gente tem que entender que estamos sobre a graça de Deus, que a gente vai para o céu por meio da graça, por meio do que Jesus fez por nós. E aí a gente não pode esquecer isso, nenhum cristão não pode esquecer de Cristo, não pode esquecer de Jesus, né? Que é o nosso fundamento, é a nossa base, é nosso alicerce, é a nossa rocha. Jesus é a nossa rocha. Então, se a gente perde Jesus, se a gente perde o Espírito Santo, se a gente perde sobre as coisas da Bíblia, ou então se a gente não entende a Bíblia por inteiro, a gente perde as coisas de Deus, porque a Bíblia inteira vai apontar para Deus. A Bíblia inteira vai falar sobre ou Deus Pai, ou Espírito Santo, ou Jesus. Eles sempre vão estar, sabe, na Bíblia. E quando você não ouvir ou não vê a manifestação de Deus e ouvir só sobre homens, vai estar sempre um homem cheio do Espírito Santo. Se a gente for parar para pensar, porque Deus conta pra gente, por meio da Bíblia, histórias. Então, é recheado de pessoas, de histórias, e a mesma coisa que é no dia de hoje, porque você sabe da vida sobre sua família, você sabe sobre histórias dos outros, você vê a TV e olha, sabe mais ou menos, né, sobre a vida de alguns famosos. Então, a mesma coisa é a Bíblia, porque a Bíblia vai te contar várias histórias também. E é interessante porque Deus quer trazer histórias pra gente entender de uma forma muito mais rápida e prática sobre as coisas de Deus.
porque Deus quer mostrar para nós o reino dele, Deus quer que a gente entenda por meio do nosso coração sobre as coisas dele. E aí, falei bastante coisa, mas eu quero voltar este momento para a Bíblia. Algo que me tocou muito foi quando eu estava procurando uma palavra assim que cingiasse o meu coração. Eu li sobre João 12 e aí por meio da música eu consegui assim ser tocada, mas eu queria uma palavra para este vídeo. Então, veio para mim muito a questão da oração. Então, se a gente for parar para pensar que apesar do tempo não estar como a gente gostaria, a gente ainda assim pode receber de Deus muitas coisas, e é por meio da oração que Deus quer nos revelar para nós a presença dele, o amor dele. Ele quer nos preparar também para a gente receber as coisas dele, sabe? Então, eu quero falar que Jesus mesmo, quando chegou no templo, e ele foi algo que me tocou muito, que eu vi, né? Que eu tava procurando o que eu vou trazer hoje para o canal. Então, eu fui tocada muito na hora que Jesus falou no templo: a minha casa será chamada casa de oração. Muitas coisas estavam fazendo erradas naquele momento que Jesus viu para o templo. E a gente tem que entender que o templo somos nós. Nós somos a casa, nós somos o templo do Espírito Santo. Então a gente tem que entender que a gente tem que preparar o templo para o Espírito Santo vir, sabe? Só que a gente tem que preparar a nossa mente e o nosso coração, porque Deus não está olhando para fora, sabe? Deus não está olhando para o nosso físico, sabe? Deus está olhando para dentro. A gente tem que se preocupar muito mais com o que está dentro da gente, o que a gente está carregando, sabe? Porque o Espírito Santo quer que a gente carregue ele todo o tempo. E a oração ajuda isso, sabe? A oração ajuda para a gente ser bênção, a oração ajuda para a gente caminhar conforme a vontade de Deus, a oração nos fortalece, a oração nos leva para a cura, nos leva para milagres também e para coisas que a gente não entende, sabe? Ou então que parece impossível. Não, eu não vou conseguir fazer isso. Eu te recomendo, ore. Porque por meio da oração, nada é impossível. E nada é impossível para Deus. Nada. Então, que a gente caminhe por fé, sabe? Tem muitas coisas, por exemplo, que eu quero fazer, que eu queria poder, por exemplo, ajeitar de uma forma melhor aqui o canal. Mas eu vejo assim que o mais importante é eu ter a palavra. Se eu não tenho a palavra, não adianta eu ajeitar todo o cenário, sabe? Mas eu acredito, por meio da fé, né, que no tempo certo tudo vai ficar lindo, maravilhoso, sabe? Vai ter um cenário lindo aí aqui por trás, maravilhoso, que vocês vão gostar, que vocês vão ter vontade cada vez mais estar vendo aqui os vídeos. Mas eu vejo assim que a oração, ela vai fazer com que a porta fechada fique aberta. A oração. Então, e a oração tem que caminhar por meio da fé. Eu tava orando hoje, falando para Deus: Deus, aumenta a minha fé, porque mesmo que a gente não tenha fé, se a gente ora pedindo para Deus nos dar fé, Ele vai nos dar. Salomão mesmo precisava de sabedoria. Ele pediu a Deus sabedoria, ele não tinha sabedoria, Deus colocou sabedoria nele. E ele foi o homem mais sábio de todo mundo. Então a gente tem que entender isso, que precisamos orar, sabe? Todo mundo precisa de oração, todo mundo quer a bênção do Senhor. Então, o caminho é a oração, a gente tem que se revestir, sabe? Por meio da oração. E é por isso que eu quero estar orando. Porque
Em nome de Jesus, a gente vai ser casa de oração. A gente vai estar preparado para o nosso noivo. A gente vai estar sempre focado nas coisas de Deus. A gente sempre vai olhar para Jesus, para o nosso bom pastor, que é Jesus. A gente sempre vai olhar para o Pai e a gente sempre vai olhar para o Espírito Santo. Porque Jesus falou que ele ia nos consolar. Então, o Espírito Santo quer nos consolar nesse momento. O Espírito Santo quer nos ajudar por meio da oração. O Espírito Santo quer proteger a nossa mente também. Porque todos os dias a gente está tendo batalhas. Então, quando você liga a TV, você vê várias batalhas. Então, por quê? Porque se você liga no jornal, vai vir preocupação, vai vir medo, ansiedade, o que eu vou fazer, e mostra um bocado de gente desempregada, então, meu Deus, e o meu dinheiro e meu trabalho, se eu perder meu trabalho, e vem um bocado de coisa, porque aquilo fica alimentando. E quanto mais você vai vendo as coisas da TV, mais ela vai alimentando a tua mente. Então, temos que ter muito cuidado, a gente tem que orar, a gente tem que cada vez mais estar perto de Deus, para a gente também saber o que fazer. Então, quantas vezes eu tive que desligar a TV, ou então pegar o controle e passar, ou então propagandas que eu não queria ver, e eu vi muitas propagandas satânicas, sabe? E eu olhava assim, nossa, isso é de criança, como é que isso tá acontecendo? Então, a gente tem que ter cuidado, porque o que a gente pensa, nada a ver, mexe com o espiritual, e o espiritual tem sim a ver com muita coisa, sabe? Porque a gente é espírito, e mais forte do que o nosso corpo é o nosso espírito, a gente tem que proteger, sabe? É algo frágil, o nosso espírito é algo que a gente tem que ver como um cristal, como algo precioso, e é precioso para Deus. O nosso espírito é algo muito precioso para Deus. O nosso corpo, Deus vê não tão importante, e eu falo isso por conta de que na Bíblia falava bem assim, que não estejam preocupados com o corpo, não é mais importante do que o corpo, é o espírito. Então, Deus vai falar sobre isso, e falar também sobre a gente não estar preocupado com a morte, porque Deus já sabe o local que ele está reservando pra gente. Ele sabe para todos os cristãos, para todos que vão pro céu, ele sabe para onde vai, que é pro céu, sabe? E é por isso que é isso, a preocupação maior de Deus é a gente ir pro céu, é o nosso espírito ir para ele, sabe? E o nosso corpo vai ter o mesmo destino, né? Todos os corpos têm o mesmo destino, e eu falo na parte física, mas a parte espiritual só tem 2 caminhos, mas Deus quer que a gente vá para um caminho, para uma verdade, para uma vida, que é Ele, que é por meio de Jesus, que é por meio da salvação de Jesus. Então, a gente tem que sim se preocupar com o que vai prejudicar o nosso espírito. Aquilo que vai prejudicar o nosso espírito, a nossa mente, o nosso coração, sabe? Porque Deus quer purificar a nossa mente, o nosso coração para Ele, para a gente ir para o céu. Então, é por meio da oração. Porque se a gente tá precisando, né? Tem vício em alguma coisa, e você pode falar para mim, eu não tenho vício em bebida alcoólica, não uso drogas, mas aí você todo dia fica em torno de o dia inteiro, ou metade do dia você assiste TV e não lê a Bíblia o dia inteiro, tem alguma coisa errada. Então já é um vício. Um vício é aquilo que a gente fica demasiadamente repetindo e fazendo a mesma coisa. Então a gente tem que ter cuidado para isso não ser um altar ou ser um ídolo, sabe? Então tem que ter cuidado para a TV não virar isso. E eu vou orar sobre tudo isso, porque, como eu falei, a oração pode fazer o impossível. Eu não posso fazer nada, mas com Deus eu posso fazer sim o impossível. E a gente tem que ter a fé. Mateus 21 vai falar sobre isso, que pela fé, tudo que a gente pedir por meio da oração, crendo, a gente vai receber. Então é pela fé.
Se a gente ora sem fé, não tem resultado a oração. A gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar, Deus vai agir, sabe? Deus vai nos ajudar, a gente vai para o céu, a gente vai vencer, a gente vai ser santos por meio de Jesus. A gente vai estar preparado para ir para o céu. E é isso que vai nos trazer paz, é isso que vai nos trazer consolo, é isso que o Espírito Santo vai também trazer pra gente. E incrível, porque toda vez que o Espírito Santo vem, ou então que eu busco coisas da Bíblia e aponta para Jesus, é interessante porque eu sempre fico com mais vontade de querer conhecer a Jesus, eu fico me sentindo mais amada por Ele, eu fico me sentindo especial por meio dele, por meio de Jesus. Então, eu não consigo me sentir amada sozinha. Mas é incrível que, por meio de Jesus, eu consigo. Por meio de Jesus, eu consigo sentir amada e fico querendo cada vez mais do amor dele, mais da presença dele, mais saber sobre ele, mais saber sobre o que ele quer fazer com a minha vida. E a gente tem que sempre entender que para todas as pessoas que querem servir a Deus, que querem mais de Deus, que anseia por isso, a gente tem que entender que a gente precisa dele. A gente não consegue fazer nada sem ele. Então, o maior erro de qualquer cristão é querer fazer alguma coisa sem Deus. Porque ele já tá errando, ele já tá pecando, ele já tá no caminho errado, do erro, do engano, e também o trabalho dele não vai ser como Deus quer. Não vai ter êxito, sabe? Vai ser de qualquer jeito. Mas por meio do Espírito Santo, por meio de Deus, por meio de Jesus, a gente consegue fazer o que Ele quer. E aí a gente precisa do Espírito Santo, a gente tem que depender do Espírito Santo. A gente tem que entender que a gente é precioso para Deus. O Espírito Santo quer habitar em nós. Então, a gente tem que falar, né, para Deus: prepara-me, Senhor, protege-me, Senhor, limpa-me, Senhor, livra-me, Senhor, de todo o mal. Ajuda-nos, Senhor, diante das nossas lutas, diante das nossas batalhas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos vitoriosos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos vitoriosos para Ti. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar pela fé. Ajuda-nos, Senhor, a estar cheios do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor. E Mateus 6:24 vai falar para a gente servir a Deus. E se a gente serve a Deus, a gente não vai ser escravo do dinheiro. Eu vou deixar aqui para vocês procurarem essa palavra. Se vocês querem, se ficou sem entender sobre isso, leia Mateus 6:24. Porque a minha fé, a minha esperança e a minha oração é que a gente sirva a Deus, sabe? Que a gente não se preocupe com o dia de amanhã. Que a gente simplesmente se preocupe em fazer a vontade de Deus. Que a gente se preocupe em servir a Deus. Porque Jesus quer sim nos usar. O Espírito Santo quer sim nos usar. Incrível, porque comigo o Espírito Santo sempre me faz me lembrar de Jesus. Sempre me faz olhar para o amor de Jesus. Sempre me faz ver quanto Jesus é poderoso. E a gente tem que entender que Deus quer nos usar. Não existe acepção de pessoas. Deus quer usar todos aqueles que estão abertos para Ele, que está assim dizendo: eis-me aqui, Senhor.
todos aqueles que falarem, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Jesus. Ele quer nos usar, Ele quer nos chamar de discípulos, Ele quer nos chamar de filhos, Ele quer nos chamar de amigos, não somente de servos, mas de amigos. Ele falou isso para os discípulos. E Ele quer nos mostrar coisas do céu. Antes da gente ir para o céu, Jesus e o Espírito Santo e o Pai já quer nos mostrar coisas do céu. Já quer nos preparar a nossa mente, o nosso coração para o céu. Então, ainda que a gente esteja aqui na terra, não somos da terra, somos do céu. A gente tem que ter fé nisso, a gente tem que declarar isso, a gente tem que fazer com que a nossa mente entenda isso e colocar isso em nosso coração, guardar isso em nosso coração, que a gente não é da terra, que a gente é do céu. Porque Jesus quer nos levar para o céu, o Espírito Santo quer nos levar para o céu. E que todo medo que vem em nossa mente sobre isso caia por terra em nome de Jesus, porque Deus não quer trazer morte, mas Ele veio aqui na terra para nos trazer vida, vida em abundância. Jesus trouxe a vida eterna para a gente e foi consumado lá na cruz. Não precisamos ter medo, porque Jesus nos protege, porque Jesus está pronto para nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo o mal. Então não precisa ter medo. E se vem o medo, é porque está vindo ataque. É porque tem sim influência demoníaca. Mas aí você tem que falar, não, eu não aceito isso. Porque isso não é do Espírito Santo. A gente tem que aceitar as palavras de Deus. A gente tem que entender que a Bíblia está recheada de palavras de Deus. Porque Ele quer abençoar a gente em todas as áreas de nossa vida. Ele quer que a gente seja frutífero. Ele quer que a gente trabalhe sim para o reino dele. Ele quer que a gente entenda que Ele nos traz a paz, que Ele nos dá vida, que Ele tem tudo o que a gente precisa. Tanto nessa vida como na outra vida. É por meio de Jesus, é por meio do Espírito Santo, é por meio do Pai, não tem outro. Não tem mais outro caminho, é só por meio desses 3 caminhos que são um. 3 caminhos que são um. Então, se você vai para Jesus, você está indo para o mesmo caminho, que é para Deus. Se você vai, porque até já me perdi aqui o que eu falei. Mas, ó, se o Espírito Santo, Jesus e o Pai, né? Mas, então, se você vai para o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo é Deus e vai te levar para o Pai, para Jesus. Se você vai para Jesus, Jesus vai te levar para o Espírito Santo e para o Pai. Se você vai para o Pai vai te levar para Jesus e para o Espírito Santo. Então, mesmo que você vá por um caminho, ainda assim, esse caminho vai te levar para os outros, sabe? Porque eles são um, 3 em 1. 3 em 1. Ai, como é que eu sei disso, Ana? Como é que eu posso entender sobre isso? Como é que eu posso estar perto de Deus? A oração é um caminho, sabe? Jesus é outro. Mas eu quero que entenda, não existe nenhum melhor caminho do que o de Jesus, porque até Jesus, até o Espírito Santo vai te levar a orar. E eu vejo assim, uma vez eu estava lendo a Bíblia sem oração, veio dor de cabeça para mim. Porque o físico, ele cansa muito rápido, sabe? O físico, ele é natural. Então, eu li tanto, tava lendo muito a Bíblia, querendo mais e mais conhecimento. Eu quero mais. Eu tava com sede de conhecimento e não orei. Então, não aguentei, porque era tanto conhecimento. Hoje em dia, quando eu tô lendo a Bíblia, eu consigo ver com mais detalhes os versículos, por exemplo. Hoje eu li um capítulo, aí eu vi assim, viu o próximo capítulo, né? Por exemplo, eu terminei de ler João 12, e aí eu vi João 13 e eu falei assim, não, eu já
li aqui João 12, o João 13 eu vou ler amanhã, porque é muito para mim, para hoje. Eu quero entender mais, eu quero refletir, e aí eu consigo ver mais do que antes, com mais detalhes, os versículos. Tipo, uma frase, um versículo, sabe? Não tô falando capítulo, tô falando um versículo, que é uma frase. Então, eu consigo ver com mais detalhes, eu consigo entender de uma forma maior do que antes, que eu lia e passava assim, já sei, entendeu? Porque tem segredos, tem conhecimento também, sabe? Tem tesouros também guardados, que se a gente só ler por ler, a gente não entende. Mas se a gente pensa, se a gente para, reflete, se a gente para pensar assim, esse versículo vai me falar sobre o quê? Esse versículo tá me mostrando o quê? E aí eu pude também ver em Provérbios que, assim, falava de vários assuntos em um capítulo, ou seja, falava de sabedoria, depois falava sobre casamento, depois fala sobre amor. Então, em Provérbios você vai encontrar muitas coisas assim. Claro que sempre vai estar voltando para a sabedoria, né? Vai te dar muito conhecimento sobre sabedoria. Mas vai falar assim, e não tá em ordem. Ou seja, tem horas que ele vai e começa a falar, por exemplo, de aconselhamento para um homem para não se envolver com prostitutas. E aí depois começa a falar sobre mulheres casadas, que a mulher casada é como coroa para o esposo, mas e aí vai e fala compara a uma mulher imprudente, ou então, e aí depois volta a falar de outra coisa, sabe? Então, se a gente for ver, não está em ordem sobre, vamos falar primeiro aqui disso, vamos falar depois no próximo capítulo desse assunto, não, sabe? Mas é incrível porque se você precisa de sabedoria, e aí diante de qualquer coisa que você precisa, Provérbios, ele tá recheado de muita sabedoria. E aí fala que o conhecimento, que a sabedoria primeiro vem com temor ao Senhor. E a gente tem que entender que, eu aqui falando sobre, Jesus falou isso, a gente tem que temer muito essa palavra, sabe? Porque muitas pessoas não acreditam nisso. Muitas pessoas, e até gente que já tem um ministério, que já está sendo usado, né? Já tem um ministério, não acredita nessa palavra, porque se acreditasse, iria viver a palavra e não o contrário. Jesus está falando, a minha casa será chamada casa de oração. E eu vou dizer aqui uma situação que eu passei sobre isso. E é interessante porque a gente tem que ter cuidado, né? Em Mateus 6:24 vai falar, sirva a Deus e não ao dinheiro. Então, a situação que eu passei, que eu parei para pensar sobre isso, que, meu Deus, me ajuda para não fazer o mesmo, sabe? Porque eu fui pedir oração para um ministério americano, só fui pedir uma oração, e aí a pessoa não, sabe, eu só pedi oração. E era um ministério que já tem livros, que já tem bastante coisa. Então, eu fui pedir isso pelo site. E aí, não quis me dar oração. E a gente tem que entender isso, que dá para entender por esse exemplo, que a gente tem que, como cristão, se a gente tem um ministério, a gente tem que estar aberto para orar por qualquer pessoa, mesmo que o milagre não venha, mesmo que a cura não venha, a gente tem que orar. Porque quem vai fazer não é a gente, é Deus. Então, e a gente tem que estar sempre preparados, né, para orar. Porque se alguém pede oração pra gente, nunca diga não para uma oração. Nunca diga não para quando a pessoa te pedir oração. Porque Jesus está falando, a minha casa
será chamada casa de oração. E aí você pode olhar para você também como casa do Espírito Santo, casa de Deus, casa de Jesus, sabe? Jesus poderia ter falado aqui também: a minha noiva será chamada casa de oração, a minha igreja será chamada casa de oração. Então, que Jesus nos ajude para a gente cumprir essa palavra. Porque eu vejo assim, a gente também está propício a errar. A gente também, todos aqueles também que não estão orando, que não estão buscando de Deus, como é que vai estar pronto para orar? A gente tem que se preparar. E como é que a gente se prepara? Na nossa casa, no nosso quarto, no nosso íntimo. Porque Jesus falou, quando você orar, não ore na rua, não ore, né? Ele está dizendo assim, suas orações você faz no seu quarto. Sabe? Jesus vai ouvir a tua oração na sua casa. Não precisa aumentar a voz na igreja, não precisa fazer com que todo mundo saiba que você está sofrendo. Porque não tem nada melhor do que isso. Saber que Deus está orando por nós, que Deus está orando por a gente, olhando e orando, sabe? Jesus ainda ora. Jesus orava aqui na terra. E aí Jesus agora está no céu. E ele continua orando. Porque ele ama a igreja dele. Ele quer a manifestação do céu aqui na terra. E a gente tem que entender que em nome de Jesus a gente vai conseguir. Em nome de Jesus, é por meio dele, não é por meio de mim, não é por meio de pastores, mas o pastor dos pastores, o profeta dos profetas, o rei dos reis, senhor dos senhores, vai nos ajudar em todas as nossas batalhas, em nome de Jesus. Em todas. O Espírito Santo está pronto para proteger a nossa mente, para proteger o nosso coração, para proteger a nossa vida, porque somos dele. Em nome de Jesus a gente vai conseguir, sabe? Então, eu quero terminar orando, porque eu acredito nisso, tem muito mais de Deus pra gente. E a gente tem que entender que diante de luta, diante de batalha, Jesus vai sim nos proteger, Jesus vai sim nos abençoar, Jesus vai sim nos dar tudo o que a gente precisa. Ele sabe o que a gente precisa. Ele sabe do que a gente tá com carência. Então, antes de orar, eu quero ler Mateus 6, do 25 em diante. Se você puder, pega a sua Bíblia, dá pausa nesse vídeo, pega a sua Bíblia para você acompanhar, que é muito bom a gente tá lendo juntos a Bíblia. Então, em Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de